A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Professor. É um prazer muito grande em tê-lo aqui conosco mais uma vez, para juntos aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus. Em nossa pré-aula de hoje, iremos falar sobre a lição de número 5, que vai nos falar sobre introdução ao livro do Êxodo. Nesta lição, iremos tratar sobre a nomenclatura do livro, o desenvolvimento literário do livro, o seu autor e a sua aplicação para as nossas vidas. E eu espero que você goste da aula de hoje. E quero lhe convidar, se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva em nosso canal e acione as notificações no sininho, para que todas as vezes que postarmos uma aula nova ou qualquer outro vídeo voltado à área do ensino teológico, o YouTube possa lhe notificar para que você possa estar atualizado acerca do conteúdo do canal. E se você não faz parte ainda da Sala dos Professores, eu lhe convido que você clique no link que tem aí embaixo na descrição e seja bem-vindo à Sala dos Professores. É uma sala onde trocamos informações, tiramos dúvida dos professores, enviamos orientação pedagógica e apostila em PDF correspondente à lição da semana. E eu tenho certeza que você irá aprender muito mais lá na sala dos professores. Então, vamos à lição de número 5, Introdução ao livro de Êxodo. Nessa primeira parte da nossa lição, vamos falar sobre a nomenclatura do livro, ou seja, o significado da palavra Êxodo. Nós não podemos esquecer que o livro de Êxodo, ele é o segundo livro que compõe o Pentateuco, e também é o segundo livro que compõe todo o Antigo Testamento. Na língua hebraica, ele é conhecido como Shemot. O significado desta palavra é nomes, que é o referido pelos judeus, quando chamam este livro de Shemot, fazendo menção à primeira sentença do capítulo 1, versículo 1, aonde nos falam, e estes são os nomes. Esta palavra, Êxodo, em nossa língua, no nosso português, ela não vem de uma leitura do texto hebraico. Ela vem da leitura da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego e chegou até nós através da Vulgata Latina. Por isso que nós encontramos hoje na nossa Bíblia a palavra Êxodo. Tendo em vista a diferença de significados da palavra Êxodo ou Shemot no hebraico e Êxodo vindo da Vulgata Latina, vamos nos deter apenas ao sentido do livro, baseando-se na expressão da Vulgata Latina. Porque a expressão Shemot, que se trata dos nomes daqueles que desceram e foram morar no Egito, ocupa pouco espaço dentro do desenvolvimento literário do livro. Agora, o livro praticamente todo narra exatamente a saída, a redenção do povo da escravidão do Egito por um libertador chamado Moisés. É exatamente este o significado da palavra Êxodo na língua da Vulgata Latina, na tradução da Vulgata Latina, porque quer dizer exatamente saída, partida. E o desenvolvimento literário do livro narra exatamente isto, a saída, a partida, e não somente isto, mas também a redenção, a salvação de Deus para o povo hebreu. Vale a pena mencionar também que o livro de Êxodo, ele é inseparável do Pentateuco. Ele é a continuação da narrativa, do desenvolvimento literário que se encontra no livro de Gênesis. Vamos observar aqui um pequeno exemplo de como o livro de Êxodo é a continuação do livro de Gênesis. Observe aí na sua tela esta imagem. Você pode ver
que o livro de Gênesis está representado na cor vermelha e o livro de Êxodo está representado na cor verde. Observe que o livro de Gênesis, ele sobrepõe ao livro de Êxodo. No livro de Gênesis, a expressão Bereshit, que é no princípio, início, e Êxodo, a expressão hebraica Shemot, que quer dizer nomes. Observe também na sua Bíblia, Gênesis capítulo 50, versículo de número 26, que vai nos dizer: E morreu José na idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Da mesma forma, observe a sequência da narrativa em Êxodo capítulo 1, versículo de número 1, que vai nos dizer: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Observe que foi destacado em vermelho nomes que têm ligação entre si. No caso, José, Egito, entraram no Egito, filhos de Israel. Então, com isso, nós podemos observar que o escritor, ele regressa um pouco dentro da imagem ou da literatura de Gênesis para dar, assim, início a uma nova narrativa. Que podemos também afirmar, através disso, que Gênesis e Êxodo, em especial do nosso estudo Êxodo, a autoria de Moisés. Assim como Moisés escreveu o livro de Gênesis, também escreveu o livro de Êxodo, até porque é uma narrativa sequencial do livro de Gênesis. Quero poder também destacar para você, querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, uma particularidade muito importante que nos faz entender que Gênesis tem a sua continuidade em Êxodo. Observe na sua tela o versículo 1 do primeiro capítulo de Êxodo, novamente. Observe que o texto vai nos dizer: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Observe que eu deixei de vermelho a palavra pois. Por que deixei de vermelho a palavra pois? Porque esta expressão é uma conjunção coordenativa usada para ligar orações ou períodos que representam as mesmas propriedades sintáticas de um texto. E com isso, nós podemos entender que este versículo é a continuidade da narrativa de Êxodo, aonde Êxodo parou, no caso, na morte de José, colocado em um caixão. A narrativa tem a sua sequência continuada em Êxodo, capítulo 1, versículo 1. Vamos falar agora um pouco sobre a autoria do livro de Êxodo. É de forma inquestionável que seja Moisés o escritor do livro de Êxodo. Bem verdade que a alta crítica, ao longo das décadas, vem estudando a possibilidade de ter existido outras fontes que fizeram com que colaborasse, melhor dizendo, a construção não só do livro de Êxodo, como também do livro de Gênesis. Mas, quando nós passamos por uma análise mais cuidadosa, por uma análise mais precisa do desenvolvimento literário, tanto do Gênesis quanto do Êxodo, e não só desses dois livros, que também têm a autoria de Moisés, como também todos os outros livros que têm expressões que foram tiradas de Gênesis e de Êxodo, nós entendemos, sem dúvida alguma, que Moisés foi o escritor do livro de Gênesis e do livro de Êxodo. É interessante nós frisarmos também
que o próprio Jesus mencionou a autoria ou a imagem mosaica de Moisés ao livro da lei. Ele diz em Marcos capítulo 12, versículo 26, ele chama o Pentateuco em geral e o livro de Êxodo em particular de o livro de Moisés. Você pode até fazer esta leitura junto com os seus alunos em sala de aula e mostrar a eles que por toda a Bíblia Sagrada, a imagem do legislador Moisés, ela é fixada como o autor, ou melhor dizendo, o escritor do livro do Pentateuco, em especial do livro de Êxodo. Temos que entender também que muitos céticos, ou a alta crítica, quando mencionamos que é Moisés o escritor do Pentateuco, em especial do livro de Êxodo, eles dizem que não, que Moisés não foi o autor principal, nem mesmo o único autor, mas que esta construção do Pentateuco veio de diversas fontes, que estes livros foram montados ao longo das décadas e ao longo dos séculos. E com isto eles argumentam as supostas discrepâncias que existem em questões numéricas, como, por exemplo, a expressão de Gênesis capítulo 15, versículo de número 13, aonde Deus fala que a descendência de Abraão iria sofrer durante 400 anos numa terra que não era sua. E Êxodo, capítulo 12, versículo 40 ao 41, diz que passaram 430 anos no Egito. Devido a estas pequenas diferenças de 430 anos, a alta crítica não atribui a Moisés a autoria do livro. Mas quando fazemos uma análise muito cuidadosa, nós entendemos algumas particularidades, tanto da primeira expressão, Gênesis 15, versículo de número 13, e a outra expressão de Êxodo, capítulo 12, versículo 40 e 41. Para que a aula não se torne tão extensa em trazer a resposta a estes dois versículos da palavra de Deus, nós iremos apenas fazer um resumo do que significa ambas estas datas, ou seja, 400 anos e 430 anos. Uma em Gênesis 15, 13 e a outra em Êxodo 12, 40 e 41. Praticamente, Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 40 e 41, vai nos falar que a lei foi promulgada 430 anos depois do pacto entre Deus e Abraão. Resumidamente, bem resumidamente, significa praticamente isto. Uma dica de leitura, Gálatas capítulo 3, versículo 16 e 17. Vou deixar um material lá no grupo, na sala dos professores, com a discriminação nas suas particularidades sobre a resolução desse pequeno problema, vamos dizer assim, tá bom? E o texto que faz menção dos 400 anos, qual o significado disso, professor? Ora, os 400 anos de aflição iniciaram 30 anos depois, quando Abraão tinha 105 anos e seu filho Isaque apenas 5 anos. Nos falam exatamente da luta e das intrigas que existiam entre Isaque e Ismael, entre a esposa da promessa de Abraão e a Agar, que era a mãe de Ismael. Então, de uma forma mais resumida, aqui no vídeo nós falamos sobre isso. Mas lá na sala dos professores vai ter o conteúdo todo em PDF disponível para você, querido professor. E se você não faz parte da sala dos professores, clica no link aí embaixo e seja bem-vindo à sala dos professores. Vamos estudar e crescer juntos
na graça e no conhecimento. Vamos falar um pouco agora sobre a data do livro de Êxodo. Existem grandes debates ao longo da história no mundo acadêmico para fixar uma data certa, coerente com os escritos que Moisés deixou. Dentro da alta crítica, não chegaram ao consenso sobre a questão de uma data certa. É importante nós destacarmos que não é pelo fato de não termos uma data fixa para o livro de Êxodo que isso desmerece toda a sua obra literária. Porque isso não é questão de doutrina, isso é questão de fatos históricos, que ainda não conseguiram chegar ao consenso qual seria a melhor data. Algumas datas têm sido sugeridas por grandes pesquisadores desta área, como, por exemplo, o nosso comentarista destacou 1580 a.C. até 1230 a.C. Uma outra data possível também é 1440 a.C. É importante nós destacarmos e frisarmos, deixar bem fixado na mente dos nossos alunos, que estas datas são apenas especulações e que muitos e muitos teólogos, historiadores, ao longo de décadas e décadas, procuram chegar a uma data mais coerente com o livro de Êxodo. Existe um historiador, professor e teólogo dos Estados Unidos, cujo nome dele é Paul Rolfe, que é o escritor de O Pentateuco, editado aqui, escrito pela editora Vida, e ele defende que a data mais precisa seria 1440. A data de 1440, para ele, é uma data mais precisa. E é bem interessante que, se você tiver esse livro, na página 119, ele vai mencionar até mesmo os governadores do Egito naquele período e os seus sucessores. É algo bem interessante nós frisarmos a esse respeito. Mas mais importante do que saber qual é a data precisa do livro de Êxodo é compreender a sua mensagem. O livro de Êxodo nos traz uma mensagem de um Deus redentor, de um Deus salvador, de um Deus misericordioso, de um Deus libertador. E não só apenas um Deus libertador, mas também de um Deus provedor. Porque o Deus que libertou o povo hebreu, da escravidão, foi o Deus que supriu o povo de todas as suas necessidades. É bem interessante nós frisarmos para os nossos alunos que melhor do que saber a data do livro de Êxodo é saber que nós servimos a um Deus provedor, libertador, resgatador, um Deus que está pronto a suprir todas as nossas necessidades, porque Ele é o grande eu sou. Vamos falar agora sobre as divisões do livro de Êxodo. Mais precisamente, o livro de Êxodo ele é dividido em 4 grandes blocos. Vou colocar aqui na tela, bloco por bloco, para que a gente possa estar acompanhando. O primeiro bloco, como podemos ver, fala-nos sobre a opressão do Egito, que vai capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 11 e versículo de número 10. Trata-nos sobre a opressão no Egito, introdução, a preparação do libertador, o prelúdio para a libertação e as pragas do Egito. O segundo bloco vai nos falar sobre a libertação e vitórias, que vai do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 18, versículo 27. Que vai tratar sobre a Páscoa, o Êxodo, a viagem para o Monte Sinai. O terceiro bloco fala-nos sobre o concerto no Monte Sinai, que vai do capítulo 19, versículo 1, até o capítulo 24, versículo de número 18, que vai tratar sobre o concerto proposto por Deus, os 10 mandamentos, o medo do povo
as leis do concerto e a ratificação do concerto. E por último, temos o quarto bloco, que vai nos falar sobre a instituição da adoração a Deus. Capítulo 25, versículo 1, até o capítulo 40, versículo 38, que vai abordar os seguintes temas: a planta do tabernáculo, a quebra e a restauração do concerto, a construção do tabernáculo, a confecção das roupas, os trabalhos prontos são apresentados a Moisés, a montagem do tabernáculo, a dedicação divina. Como podemos ver, o livro de Êxodo, ele é separado ou classificado em 4 blocos. Blocos estes que nos traz de forma bem organizada qual é a mensagem de Deus para o seu povo. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que começou a tratar com o povo devagar, aos poucos. Tem um livro muito interessante, chamado, o autor dele é Paulo Wong, que fala-nos sobre "E Deus falou na língua dos homens". Nos fala que Deus, ele trata com o ser humano, tanto de uma maneira que o ser humano possa compreendê-lo, quanto a pedagogia de Deus é progressiva, ou seja, Deus vai moldando e trabalhando na vida do ser humano aos poucos, passo a passo, Deus vai chegando ao propósito a qual ele estabeleceu. Esta apresentação desses blocos estará disponível na sala dos professores, como um material de subsídio para que você possa passar para os seus alunos, tá bom? Ainda dentro do livro de Êxodo, nós temos as grandes manifestações de Deus de forma de milagres operados para a vida do seu povo, do povo hebreu. Desde a sua saída do Egito, até mesmo quando eles estavam na sua permanência lá no Egito, antes da grande libertação do povo, Deus manifestou sinais extraordinários. A mão de Moisés se tornou leprosa e voltou a sarar novamente, como um sinal dado ao próprio Moisés. A vara de Moisés, que se torna serpente e devora todas as outras serpentes, que eram as varas dos bruxos do Egito, mostrando a superioridade do Deus do povo hebreu, ou do Deus de Moisés, no caso. Temos o grande milagre, o extraordinário milagre da travessia do Mar Vermelho, que merece toda uma atenção de como o Mar Vermelho se abriu. Temos também a água que saiu da rocha por 2 vezes. Temos a providência de carne, a providência de pão. Temos também milagres que são considerados sinais da parte de Deus, mas voltados ao juízo de Deus, como as serpentes venenosas, a terra que se abriu e o fogo que saía do Senhor e consumia os rebeldes. No livro de Êxodo, existe a grande manifestações da glória de Deus, da presença de Deus. O monte fumegava, a glória de Deus tomava de conta do lugar. Deus trovejava a sua voz. Na realidade, o povo ouvia trovões, mas Moisés entendia a voz de Deus lá em cima do monte. Milagres que são registrados de forma extraordinária, nos mostrando as grandes maravilhas de Deus para com o seu povo e o poder que Deus manifestou para a libertação e providência e provisão do seu povo durante toda a peregrinação no Egito. Existem inúmeras minúcias que podemos tratar no livro de Êxodo. São particularidades extraordinárias que o livro de Êxodo possui. Mas como aqui é apenas uma introdução a este tão fabuloso livro, inspirado por Deus, nós ficamos por aqui. E nos vemos na próxima aula.
Eu não poderia também deixar de novamente lhe convidar. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu joinha. Deixe um comentário aí embaixo. Você ajuda muito o canal ao fazer um comentário aí embaixo, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula ou qualquer outro vídeo aqui do canal. Eu lhe aguardo, que Deus te abençoe e vamos juntos continuar estudando a palavra de Deus. A paz do Senhor e até breve.